Se você curte esportes a motor de 2 e 4 rodas, muito provavelmente já ouviu falar do sistema de suspensão ativa utilizado pela Fórmula 1 no início dos anos 90. E ele, além de impedir que o carro se inclinasse nas zonas de aceleração, frenagem e curvas, otimizando assim a aerodinâmica, também tinha acoplado uma espécie de botão de boost que abaixava a suspensão traseira em retas com o objetivo de estolar o difusor traseiro e dar mais velocidade final aos carros. Ou seja, uma espécie de push to pass. Se você quiser um exemplo disso em ação, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo daquela disputa clássica do Alain Prost com o Ayrton Senna no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1993. Repara lá, depois de terminar esse vídeo aqui, é claro, que Prost aperta um botão amarelo 2 vezes quando ele entra na reta do hangar em Silverstone, na época o melhor ponto de ultrapassagem da pista, e onde ele passa o Senna uma volta depois, inclusive. Mas aí você me pergunta, tá, Gabriel, o que isso tem a ver, o que a Fórmula 1 de 1993 tem a ver com a MotoGP de atualmente? Acontece que esse princípio do push to pass na Fórmula 1, desse botão que abaixa a suspensão traseira e dá aí mais um pouquinho de ação em aceleração, está sendo usado atualmente por todas as equipes do grid da MotoGP para ganhar tempo extra, tanto em largadas quanto em saídas de curvas. Esse é o assunto desse vídeo. Bora lá? O nome é meio complicado, Ride Height Device, algo como dispositivo de altura de pilotagem em tradução livre. Ele foi inventado como uma evolução do Hole Shot Device, olha aí outro nome complicado, oriundo do motocross. Esse dispositivo Hole Shot comprime os amortecedores dianteiros mecanicamente para baixar o centro de gravidade da moto, a deixando mais próxima do solo. Fisicamente, isso dá mais liberdade para o piloto acelerar em uma largada, evitando que a moto empine e que o piloto tenha que parar de acelerar para controlar. Assim, com mais aceleração, o piloto garante o Hole Shot, que é o termo utilizado no motocross para designar aquela linha que fica depois da primeira curva, logo após o gate de largada. Então, logicamente, esse é o motivo dele se chamar Hole Shot Device, ou dispositivo Hole Shot, entendeu? Entretanto, se no motocross isso existe há décadas, apenas em 2019 o dispositivo se tornou uma realidade na MotoGP. A primeira equipe a trazê-lo na dianteira, como vemos no motocross, foi a Aprilia. No entanto, a Ducati foi além e colocou um dispositivo semelhante na suspensão traseira logo de seguida, com um acionamento incomum que até hoje é utilizado, com o piloto girando uma alavanca no meio do guidão. Inicialmente era apenas um Hole Shot Device, mas no fim de 2019 isso mudou. O gênio Didi Dalinha, diretor técnico da Ducati, entendeu que sua moto poderia ganhar tempo nas acelerações durante a volta com a traseira baixando, ou seja, limitando empinadas e, por consequência, o acionamento do sistema eletrônico que evita que elas aconteçam, o anti-wheelie, dessa forma, ganhando décimos preciosos a cada volta. Esse dispositivo foi desenvolvido durante o ano de 2019 e, curiosamente, a primeira corrida que ele foi usado foi no Grande Prêmio da Tailândia de 2019 com o Jack Miller, mas o Jack Miller fez aquela famosa M 3 pontinhos nesse dia. Pouco acostumado com o procedimento de acionar o dispositivo na hora da largada, ele acabou acidentalmente apertando o botão que desligava o motor em vez de o acionador do Ride Height e teve que sair do grid empurrando a moto para largar dos boxes. Um baita mico, mas ele mesmo admitiu isso meses depois, quando o Ride Height Device passou a ser reparado por todo o paddock da MotoGP. A Yamaha, que foi a última a ter o Hole Shot Device na frente nesse ano, foi a segunda a ter o Ride Height Device na suspensão traseira no início de 2020. Honda e KTM o adicionaram ainda em 2020, com a Aprilia aderindo ao movimento no início dessa temporada e a Suzuki se tornando a última adição ao clube durante as corridas na Áustria em 2021. Agora, todos os times têm os dois dispositivos, na frente e atrás. Mas como esse dispositivo funciona? Na frente, o piloto aperta o botão e dá uma freada forte, ameaçando um RL, logo que está parando antes de uma largada para ativar esse dispositivo, assim ele comprime o garfo dianteiro. Atrás é mais fácil, com o piloto apenas apertando o botão e a moto se abaixando utilizando o peso do próprio piloto. No entanto, o modo de abaixar a traseira não é comprimindo o amortecedor, e sim estendendo uma haste que liga a balança à suspensão. Mas quando os sistemas se desengatam? O dianteiro logo após a largada, aproveitando a transferência de peso, e o traseiro assim que a moto freia pela primeira vez após a saída, também aproveitando a transferência de peso. Mas ter só esses dispositivos não é o suficiente. Você precisa fazer eles funcionarem bem. E aí onde, pelo menos até o momento, a Ducati lidera. O acionamento do Ride Height não pode fazer a traseira da moto abaixar muito bruscamente para não fazê-la distracionar, balançar em acelerações e até mesmo empinar devido ao descontrole. Já nas freadas, se o dispositivo não subir suavemente, outros problemas podem ocorrer, já que o peso pode ser transferido instantaneamente para frente, mas o contrário também atrapalha. Se o dispositivo não se desativar e o peso seguir mais atrás do que na frente, os pilotos correm o risco de travar a roda dianteira. Um outro problema é se a roda traseira se recolher suavemente demais e sair do chão na freada.
Isso traz inconsistência às sensações do piloto e dificulta a utilização do freio motor, ou seja, a frenagem na entrada da curva. Até por isso, de acordo com relatos, pilotos que possuem estilo de pilotagem agressivo em freadas são os que menos gostam do Ride Height Device. E como deu pra ver, acertar o dispositivo já é bem complicado, mas para o piloto acertar o seu acionamento também é um grande desafio. Se imagine saindo de uma curva com quase 300 cavalos de potência na roda traseira em uma volta rápida. Não é fácil saber o momento de acionar um botão, e por isso a Ducati recentemente bolou uma nova invenção, um sistema que se ativa, entre aspas, automaticamente. Não tem nada a ver com a suspensão ativa da Fórmula 1 que eu citei no início, até porque viola o regulamento, né? O acionamento automático viola o regulamento hoje em dia de qualquer categoria de esporte a motor, exatamente pelo custo e pelo risco. Neste novo caso, o piloto segue ativando o sistema, mas na entrada da curva em vez de na saída, tendo assim menos estresse no momento da ação. Dessa forma, o sistema se ativa sozinho assim que o garfo dianteiro estiver na sua extensão completa, ou seja, quando o peso da moto se deslocar totalmente para o pneu traseiro, momento ideal para a ativação do Ride Height, evitando que a roda traseira distracione. Bom, tudo é meio complicado e está tudo em desenvolvimento, mas é claro, sempre tem o risco de repente, a Federação Internacional decidir que tudo é ilegal e esse desenvolvimento acabar. Mas isso vale a pena para as equipes desenvolver isso? Obviamente vale. Um dos motivos que levou os times a irem atrás dessa novidade é o fato de a MotoGP ter atualmente pneus, centralina e freios iguais, com ainda 5 das 6 montadoras tendo motores congelados durante a temporada e 5 das 6 montadoras usando a mesma marca de suspensão. Ou seja, ganhar 0,2, 0,3 por volta é sim bastante significativo. Mas isso vale o risco de um acidente? Até o momento ninguém ainda sofreu um problema sério com relação a esses dispositivos. As maiores questões até o momento foram aquela do Miller, que eu já citei, e um problema na suspensão traseira do Franco Morbidelli no GP do Qatar desse ano, quando ele disse que perdeu ao menos 1 segundo por volta por um problema pouco comentado na balança, que, segundo se diz, estava ligado ao Ride Height Device. Enfim, vamos ficar ligado aí nos próximos capítulos para ver até onde vai essa disputa tecnológica na MotoGP aí, esse dispositivo que lembra bastante a suspensão ativa que a gente viu lá atrás na Fórmula 1. Espero ter esclarecido para você um pouquinho como é que funciona isso, e se você quiser saber mais, eu vou deixar alguns links complementares aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, considere dar um like, considere se inscrever e, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.